Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre um tema bem interessante, que é sobre políticas públicas, tá? E como essas políticas públicas elas podem contribuir com o desenvolvimento local de municípios, ok? Pensando aí principalmente em municípios mais interioranos, municípios onde não tem uma burocracia ou um grupo de funcionários tão formado para elaborar ou planejar e avaliar políticas públicas. Então a gente vai pensar a questão das políticas públicas dentro desse contexto de municípios do interior do Brasil. Joia? Então, a nossa aula de hoje é Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. Essa aula está baseada no texto do Christian Luiz da Silva, Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, Instrumentos e Proposições de Análise para o Brasil. Christian Luiz da Silva é um organizador desse livro, tá? E a gente está trabalhando basicamente com o capítulo 1 e o capítulo 2. Joia? O Estado brasileiro, como um todo, ele é repleto de desigualdades. E aí a gente tem os dados, desde dados do censo, dados de outras pesquisas, como o PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios, ou a pesquisa TIC de domicílios, que é de acesso à informação digital, ou de acesso a computadores e eletrônicos no Brasil. A gente tem que o Brasil é imenso em desigualdades. Desigualdades do tipo de desigualdades sociais, de gênero entre homens e mulheres, entre grupos mais vulneráveis de orientação sexual, por exemplo, gays, lésbicas, travestis. Por exemplo, travestis, expectativa de vida 35 anos, então você tem que um grupo social extremamente vulnerável, desigualdades econômicas muito acirradas. A gente tem pouquíssimas pessoas, um grupo muito restrito de pessoas extremamente rica, muito acima, assim, nos extremos do topo da pirâmide, e uma grande massa aí que perpassa mais da metade da população brasileira em condições de pobreza. Então a gente tem um número pequeno de muitos ricos e um número grande de pessoas muito pobres. Sem encontrar outros que estão em condições abaixo da linha da pobreza, em condições de miséria extrema, que afeta, por exemplo, a ter a própria segurança alimentar, ou ter alimento ou não ter alimento para comer. Então isso é muito grave. Alguns muito poucos vivendo em luxuosas moradias ou usando dessa riqueza, desse patrimônio, como instrumento de especulação imobiliária, né? Como um jogo de mercado para ter mais lucro, e outros, que é uma grande maioria, na verdade, não tendo onde morar. Então a gente tem essas extremas desigualdades, né? Essas extremas desigualdades sociais que a gente percebe, inclusive, um aumento nesse contexto agora, nesse contexto de pandemia, onde houve um número ainda maior de pessoas que saíram de uma condição de classe média baixa, ou mesmo de pobreza, para entrar numa condição de extrema pobreza, seja indo para as ruas, indo viver de maneira muito vulnerável e arriscada para a sua própria vida, né? Então, sem condições de se alimentar e tudo mais, dado a alta dos preços dos alimentos. Então, tudo isso perpassa a nossa realidade brasileira. Além disso, a gente tem desigualdades de raça. A gente tem que os brancos sempre foram mais privilegiados no Brasil, enquanto negros e indígenas, especialmente os indígenas, foram mais vilipendiados e excluídos do processo de decisão política. Inclusive, bem recente agora, a discussão em relação ao marco temporal para a demarcação das terras indígenas, exatamente no sentido de tirar ou de modificar um direito que foi garantido aos indígenas na Constituição de 88, que é a primeira Constituição que vai reconhecer, na verdade, o direito aos povos indígenas aqui no Brasil.
E aí o direito à terra, o direito ao território, né? Ali no sentido desse pertencimento do povo, que também é um território, tem um sentido próprio sagrado aos povos indígenas, né? Além de que afeta diretamente também na proteção ambiental. Então a gente tem que o critério racial e étnico-racial também se torna um critério de exclusão e de perpetuação das desigualdades, né? O critério de gênero, que a gente pode ver muito claramente também somado ao critério de raça. Então, se já é fácil para um homem branco, mas é mais difícil para uma mulher, ainda que ela seja branca. É difícil para um homem negro, é mais difícil ainda para uma mulher que seja negra. Então, tudo isso vai se somando, vai se interseccionando e formando populações e grupos muito mais vulneráveis. Até por isso que quando a gente pensa em políticas sociais, tipo Bolsa Família, se prioriza, no caso do programa, mulheres que são mães solos, que são responsáveis sozinhas pela casa, ou ainda que tem um companheiro, mas quem recebe o Bolsa Família aí é prioritariamente a mulher, exatamente por causa dessas desigualdades, dessas interseccionalidades de desigualdades que se somam, e por isso então é necessário priorizar esses grupos sociais que são mais vulneráveis, ok? E aí então a gente tem também outros tipos de desigualdade, além dessas sociais, econômicas, de raça e gênero, as desigualdades políticas, ou seja, essas pessoas, esses diferentes cidadãos existentes no Estado brasileiro, eles estão desproporcionalmente também, eles têm desproporcional poder político, poder de decisão política. Enquanto, por exemplo, uma grande mineradora, ela consegue ter acesso ao Estado ou às decisões, ou influenciar nas decisões do Legislativo, no Executivo, de maneira muito mais firme pela sua estrutura, pela sua capacidade de recursos, ou pelas suas bases mesmo políticas, pelas suas alianças com representantes políticos, os indígenas, por exemplo, ficam subrepresentados. Agora, por exemplo, de 513 deputados, a gente tem uma deputada indígena. Então, assim, é um grupo subrepresentado. Então, diante de uma disputa contra as mineradoras, ou contra os fazendeiros, ou contra os interesses de outros grupos econômicos que querem invadir terras indígenas, quem vai se sobressair dentro desse processo, dentro dessa disputa política, né? Além disso, a gente tem desigualdades regionais. Sul e Sudeste sempre mais ricos, sempre recebendo também, inclusive, mais incentivos federais, enquanto Norte e Nordeste muito mais pobres, especialmente o Norte, e recebendo menos incentivos federais, recebendo menos recursos, tendo menos infraestrutura. Então, tudo isso também afeta na forma que essas desigualdades são sentidas, ok? Além disso, as próprias desigualdades locais. É importante salientar que, por mais que a gente fale em desigualdades regionais, a gente tem que entender que mesmo dentro de cada realidade local, dentro de cada pequeno município do interior do Brasil, desses mais de 5.000 municípios, a gente tem espaços mais privilegiados de acesso ao setor público e de acesso aos direitos e garantias que conformam essas pessoas como cidadãos dentro das áreas urbanas do que dentro das áreas rurais, nas áreas mais centrais do que nas periferias. Então, a gente tem um conjunto de desigualdades que vão se somando. E como pensar um projeto de desenvolvimento a nível local dentro desses municípios, diante desse conjunto de desigualdades que se somam, ok? Então, é preciso pensar sobre isso. Então, o próximo ponto que a gente precisa para entender isso, para entender como enfrentar essas desigualdades a nível do setor público e a nível de políticas públicas, é importante entender que a gente tem uma estrutura também federativa no Brasil que concentra mais poder a nível federal e menos poder a nível dos estados e a nível dos municípios, ok? Então a gente tem uma centralização de poder a nível do Executivo Federal,
na produção de políticas públicas, na produção de decisões políticas, na formulação de políticas e na proposição de resolução dos problemas, ok? E isso normalmente é distribuído aos municípios aquilo que é elaborado a nível federal. Além disso, também a gente tem relações interfederativas, muitas vezes com um poder hierárquico muito desigual, no sentido de que a União ela concentra muito mais poder. E aí, pensando a nível do Executivo, a Presidência da República concentra muito mais poder, concentra muito mais recursos, mais arrecadação financeira do que estados e do que municípios, e, portanto, tem muito mais capacidade ali de elaboração. Além disso, também tem um nível de uma burocracia, e pensando os profissionais de carreira a nível do Estado, com muito mais capacidade para elaborar e para planejar políticas públicas a nível federal, que serão posteriormente aplicadas ou distribuídas a nível dos estados e municípios, ok? Para pensar aí o desenvolvimento local, ou para pensar as políticas públicas elaboradas a nível local, a gente tem que pensar quais são essas capacidades locais, e aí pensar municípios, e talvez a gente possa tomar como exemplo aí os pequenos municípios do Brasil, municípios aí com menos de 50 mil habitantes. Que capacidades eles têm em nível, por exemplo, de burocracia, de elaborar as próprias políticas públicas, em nível de orçamento, de elaborar, aplicar, de conduzir, de avaliar políticas públicas e de que forma, de que promovam aí um desenvolvimento local, geração de emprego e renda, geração de segurança, geração de qualidade da educação, seja para melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, ou para melhorar os serviços de saúde. Que capacidade têm os municípios de criar os seus próprios programas ou de criar as suas próprias políticas públicas para garantir melhorias a nível local? Então, a gente tem um problema, como eu já citei, que é a distribuição assimétrica de poder. A gente tem muito mais concentração de poder a nível do Executivo Federal do que a nível dos municípios aqui embaixo, certo? Além disso, os governos locais muitas vezes ainda são dominados pelas famílias tradicionais, não há um processo de competição ou de entrada de novas lideranças nesses espaços de representação. A burocracia local e aí o corpo de funcionários do Executivo Municipal, a gente pode pensar aí na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, o quanto que eles são capazes de elaborar um programa, uma política pública de maneira muito eficiente a nível local, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu já vi programas muito bons, a exemplo de saúde mental, elaborado em alguns municípios. Só que existe recursos para a manutenção desses programas, previsto sempre no orçamento, ou se trocar governo, esses programas vão deixar de existir, entende? Eles são transformados realmente em políticas públicas, como parte de uma estrutura de um direito garantido, ou eles são apenas programas governamentais que vão acontecer durante um determinado mandato. Então, o nível municipal também carece dessas questões, dessa capacidade de desenvolvimento dentro desse contexto, tá? A burocracia local também, portanto, ainda é também muito pouco desenvolvida, com pouca formação para atuar a nível de elaboração de políticas públicas, de avaliação de políticas públicas, pensando no contexto de desenvolvimento local. Além disso, o que tem é uma falta de um planejamento estratégico a nível municipal. A gente tem a nível municipal muito aquele modelo de prefeito do interior, que um ganha a eleição e vai lá e derruba o que o outro fez para poder colocar uma placa e fazer uma nova inauguração como obra dele. É muito esse modelo ainda, muito arcaico, de precisar valorizar a figura desse representante político muito mais do que a figura do papel do Estado, de entender aquilo como direito, de entender aquilo, de entender a função do representante público como um funcionário do povo, como um funcionário dos interesses do povo, como um funcionário que vai gerir a coisa pública, né?
Além disso, como eu já falei, a disponibilidade de recursos financeiro e pessoal e a capacidade de articulação dos atores não governamentais locais. Ou seja, a gente não tem também, a nível de muitos municípios brasileiros, entidades próprias de pressão à gestão municipal, sejam sindicatos, sejam movimentos sociais, ou sejam atores políticos que realmente possam cobrar, que realmente possam também, de certa forma, colaborar com o setor público no sentido da melhoria da qualidade dos serviços públicos e em projetos de desenvolvimento, pensando em planejamento a longo prazo. E aí, o Christian Luiz da Silva ele veio trazer uma citação dizendo o seguinte: a governabilidade consiste na capacidade conferida pela sociedade ao Estado para o exercício do poder, para governar e empreender as transformações necessárias. Ou seja, só é possível, ainda que a gente eleja, ainda que a gente vote, ainda que a gente se diga pertencente a esse Estado, ao Estado brasileiro, a gente confia a gente confere ao Estado essa capacidade, ao governo essa capacidade para o exercício do poder, para governar e para fazer as transformações. Só que o quanto que isso resulta em transformações, e principalmente se a gente pensa isso a nível das realidades locais, ok? Então, como ocorre o processo de formulação de políticas públicas? A gente sabe que as políticas públicas elas começam por demandas. A literatura também pode trazer um termo em inglês chamado inputs, ou seja, um desejo, uma demanda da população. E aí, pensando a nível dos municípios, que eu acho que fica mais claro, pensa aí um problema de política pública qualquer. O asfaltamento das ruas de um bairro, de um loteamento ali. Isso é uma demanda daquela população que na época da chuva se emperra na lama porque não tem calçamento. Também uma demanda da população que na época da seca sofre com poeira. Então, a gente tem uma demanda. Essa demanda ela pode vir da população ou ela pode vir dos agentes políticos, seja de um vereador que coloca essa demanda ao executivo, seja dentro do próprio executivo, do secretário de obras ou infraestrutura ou algum outro ator político ali que coloca essa demanda. Então, essa demanda pode vir da sociedade, pode vir de fora, ok? Quais são os interesses em jogo? Quais são os grupos de interesse nisso aí? Será que tem pressão, por exemplo, de um outro bairro para ser asfaltado antes? Será que tem pressão para que aquele bairro não seja asfaltado? Será que há pressão para que não se invista em asfalto, mas se invista em calçamento? Ok? O que acontece ali? Que grupos de pressão são responsáveis pela manutenção ou não, pela execução ou não de determinada política, para que aquele bairro seja asfaltado ou não? Ok? Por exemplo, pode ser que aquele loteamento tenha sido criado por um empresário, ou seja, de uma grande empresa ali, de uma imobiliária, e aí o prefeito é de oposição e não quer que aquele asfalto saia. Então, tem tudo isso, tem todas essas questões que entram em jogo. Por outro lado, você tem que as fontes desses inputs, dessas demandas, elas podem vir de necessidades, podem ser de necessidades básicas. Por exemplo, eu entendo que asfaltamento e aí pensando também o esgoto é uma necessidade básica que melhora inclusive a qualidade de vida, a saúde, ou ainda pode ser demandas que partam de interesses muito maiores, de necessidades, digamos, não interesse, mas necessidades muito maiores. Por exemplo, a fome no Brasil hoje, várias pessoas, mais de 40% da população em condição de insegurança alimentar, ou seja, que pode estar se alimentando em quantidade que não é suficiente, exatamente dada a agravada atual crise econômica e o aumento acelerado dos preços de produtos alimentícios. Então, isso é uma necessidade básica, isso é uma demanda que parte de uma necessidade básica. Agora, a população que passa fome, ela tem capacidade de se sobrepor ao jogo de interesses que está nisso, para que haja uma política de controle da inflação, de controle dos preços da cesta básica,
ou para que essas pessoas tenham condições mínimas de se alimentar. Ou seja, então as demandas podem partir de vários motivos. Pode partir de um desejo, pode partir de interesses, pode partir de uma necessidade, pode partir de uma questão de sobrevivência, como a própria questão aí da fome que eu citei, ou pode partir de ideologias. Por exemplo, quando se fala hoje no Brasil em renda mínima universal, dessa proposta de uma renda mínima universal, ela parte de visões ideológicas. Sentido, por exemplo, isso é muito mais encabeçado pelos partidos de esquerda, que acham que não, tem que ter uma renda mínima universal para garantir condições de vida, considerando a própria transformação estrutural do mercado de trabalho, com muito mais tecnologia e muito menos pessoas, e muito menos possibilidades de emprego formal. Então, todas essas questões partem de visões ideológicas, ou parte também de demandas estratégicas, no sentido, o que a gente precisa pensar para o desenvolvimento do Brasil? Então, a gente pode pensar o Brasil daqui a 20 anos, 30 anos. Então, a gente precisa de infraestrutura, precisa de uma ferrovia que interligue o país, os vários pontos desse país, ou investir em formas renováveis de energia. Tudo isso pode passar, então, por demandas de ideologias. Ok? As políticas públicas, a literatura traz que as políticas públicas são formuladas a partir de um ciclo, a partir de um processo cíclico que vai desde as demandas até a criação dessa política, ok? Então, partindo de um ponto 1, a demanda. Essa demanda, ela significa a identificação de um problema a ser resolvido. Ou seja, existe um problema, como resolver esse problema, ok? Vou citar o mesmo exemplo, o calçamento da rua, do bairro. Existe esse problema. O problema é a poeira, a lama, a falta de calçamento, ok? Identificou o problema. O que entra? Ponto 2, a agenda, ok? Quem são os agentes políticos em jogo e o que está nessa agenda? O que está na agenda da Câmara de Vereadores? O que está na agenda orçamentária da Secretaria de Obras? O que está na agenda do Executivo para ser executado no próximo ano, com base na Lei Orçamentária Anual? O que tem nesse projeto? É preciso, então, que esse problema entre na agenda. Não adianta só identificar o problema. É preciso que o problema entre na agenda dos políticos, dos atores políticos, dos agentes políticos com capacidade de decisão e de influenciar no processo. Ok. Se isso entra na agenda, se isso recebe destaque, por exemplo, e pode estar sendo discutido, está sendo debatido, ok. Então vamos formular isso em termos de uma política. Vamos fazer, portanto, um projeto de calçamento desse bairro, fazer uma previsão de gastos para quanto vai gastar esse processo de calçamento, asfaltamento desse bairro, se vale a pena calçar ou se vale a pena asfaltar, se vale a pena fazer isso agora. E aí talvez comece a se discutir que precisa, antes de calçar ou asfaltar, fazer rede de esgoto, que não adianta calçar e asfaltar e a água da pia ou do esgoto, ou as pessoas continuarem usando fossa séptica naquele bairro, porque isso vai prejudicar o próprio calçamento. Então, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer? Beleza. Entrou então no processo de formulação, o que vai acontecer? A gente precisa legitimar essa política. O que é legitimar essa política? É dizer, não, essa política ela tem que acontecer. E quem tem capacidade de fazer isso? O executivo. Secretário de Obras, sim, mas provavelmente o prefeito, que vai colocar isso, vai colocar a partir da Secretaria de Orçamento, de Planejamento, Orçamento, isso dentro do orçamento para o próximo ano, dentro do projeto orçamentário. Então a política é legitimada, ou seja, existe essa demanda foi reconhecida, essa política foi formulada, foi feita uma ideia aqui de quanto vai custar tudo isso, e isso entrou na agenda, isso vai ser votado, então o orçamento vai ser votado
na Câmara de Vereadores para que essa política, então, possa ser implementada. E aí, então, a gente continua o ciclo. Passou por isso, passou pela identificação do problema, passou por entrar na agenda, formulou essa política, legitimou essa política, ela entra no orçamento, ok? Como vai ser implementada essa política? Ok, liberou o orçamento, a Câmara aprovou, tranquilo. E aí, no ano que vem, como vai ser? Como vai se dar o processo de implementação? São os próprios funcionários públicos da Secretaria de Obras que vão fazer esse calçamento? Vai terceirizar, vai contratar uma empresa para poder fazer isso? Vai ser calçamento, vai ser asfaltamento? Ok. Como vai se dar esse processo licitatório? Vai se fazer isso? Como que vai se fazer? Quanto tempo tem para executar? Quantos recursos tem disponíveis para isso? Como que vai ser feito? Ok. Entrou no processo de execução. Nesse processo de execução, nesse processo de calçamento, pode-se identificar algum outro problema, seja com solo, que precisa de uma compactação que não estava prevista do solo, pode ser o próprio esgoto que não entrou no projeto, na hora da formulação lá do projeto, e aí estão fazendo calçamento sem ter rede de esgoto, ou sem melhorar a rede de água, e isso afetou a rede de água, o abastecimento de água. Tudo isso são questões que acontecem na hora da implementação. Então, o momento da implementação da política é um momento muito, mas muito complexo. Todos têm que estar de olho, a sociedade, os moradores, ali representados pelos moradores, os próprios agentes públicos formularam, a própria secretaria tem que estar no processo de fiscalização, porque é uma empresa terceirizada, provavelmente, que vai fazer essa obra, ok? E aí, então, concluído o calçamento, a gente passa para a última etapa, que seria a avaliação dessa política. O serviço foi feito com qualidade, os moradores do bairro estão contentes, estão felizes com isso, estão satisfeitos, o serviço foi feito a contento, gastou mais ou menos com isso, então faz-se um apanhado de avaliação disso, ok? E se na avaliação der ruim e descobrir que tem problemas? Recomeça o ciclo. Identificou o problema, tem que entrar de novo na agenda, tem que formular a política, tem que implementar a política e tem que avaliar novamente. Será que a infraestrutura do município ela proporciona atuar produzindo políticas públicas? Pensa um pequeno município do interior do seu estado, ou talvez até o município que você more, ele tem condições de pensar políticas públicas a longo prazo? Porque o asfaltamento de um bairro pode ser tranquilo. Agora, uma política de educação, escola em tempo integral, por exemplo, ou pensar uma política de saúde, uma estratégia de saúde, ou pensar, talvez, uma questão com um grupo minoritário específico, uma política de saúde voltada a moradores de rua, LGBT ou população indígena que pode ter no município. Pensa, será que o município é capaz de elaborar uma política pública a partir da identificação do problema, que isso entre na agenda, que isso passe por um processo de formulação, que isso seja legitimado, implementado e avaliado? Ok? Pense nisso aí. As instituições políticas e as demais instituições, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico. Lembra do tema da nossa aula? A gente está pensando em políticas públicas para o desenvolvimento local, ok? E as instituições, entendam instituições como as regras do jogo, ou seja, as regras formais ou informais que determinam o processo de tomada de decisão política. A gente tem instituições formais, por exemplo, a gente tem o Executivo Municipal, representado pela Prefeitura, que tem uma lei orgânica do município, a própria Câmara de Vereadores, que tem seu regimento, que tem suas regras, suas normas e as leis municipais a que deve obedecer, além das leis estaduais e federais, tudo isso são instituições. Essas com regras claras, escritas, são chamadas de instituições formais. E existem também
dentro das estruturas políticas e dentro da nossa realidade social, instituições informais. O que significa isso? Vou citar o Silva de novo. Enquanto as instituições formais agem como forças exógenas, de fora, devido ao seu caráter obrigatório e mesmo coercitivo, ou seja, se está na lei tem que ser cumprido, para que as regras se estabeleçam, as instituições informais se cumprem automaticamente, enquanto forem aceitas pelo conjunto, porque se referem ao código de conduta, ou seja, o padrão moral da sociedade. Vou pegar um caso simples, que é o caso do calçamento. Como a gente tem regras claras sobre o processo licitatório, a gente tem instituições, portanto, que promovem a licitação, ou que promovem as obras, ou das próprias políticas públicas, como se faz a avaliação. Só que existem instituições informais. Por exemplo, a avaliação dessa obra, ela deveria se basear, sei lá, num questionário com os moradores, aplicado aos moradores, numa pesquisa ali, ou mesmo na verificação por um engenheiro da qualidade técnica do serviço, um engenheiro externo, não o que trabalhou, o que coordenou a obra, nem o engenheiro da prefeitura, né, que participou ali daquele processo, de auditoria para ver se tudo está correto, auditoria externa para ver se não foi fraudado e tudo mais, se não tem nenhum problema ali nas contas e tudo, na prestação de contas. Mas o que acontece? Dentro dos nossos pequenos municípios, muitas vezes a obra é avaliada o seguinte: vai o profissional de comunicação da prefeitura, após o asfaltamento do bairro, entrevista algumas pessoas, algumas que inclusive foram cabos eleitorais do candidato, do prefeito na época que ele era candidato, e pergunta assim: e aí, gostou do trabalho que o prefeito fez aqui no bairro? E aí, para eles, isso é como se fosse uma avaliação de uma política pública. Isso não é avaliação de política pública. Avaliação de política pública tem critérios. Análise de política pública tem que ter critérios, tem que ter indicadores, tem que ter métricas para saber se realmente a política surtiu o efeito planejado ou não, atendeu às demandas ou não, ok? Então, muitas vezes essas instituições informais, elas também fazem parte, conformam ou dão forma ali às regras do jogo, a forma que as coisas acontecem dentro da realidade local, ok? Então é preciso entender as instituições formais, que estão por regra, por lei estabelecida, por regimento, e as instituições informais, que operam a revelia, né? Para pensar políticas públicas para o desenvolvimento local, a gente tem que entender que existem aspectos políticos e institucionais, né, que conformam isso. A gente tem que entender a capacidade financeira dos municípios e a própria capacidade da burocracia e do poder político local, a capacidade técnica para fazer o planejamento e gerir o planejamento. Por mais que pareça simples, e muitas vezes a gente simplifica e fala assim: esse bairro não está calçado por vontade do prefeito, não é assim que acontece, ok? Exige um criterioso processo de planejamento para que tudo isso aconteça. Isso acontece por etapas, isso envolve vários atores públicos e muitas vezes atores privados, por exemplo, o caso que eu falei de parceria público-privada ou do processo de terceirização de serviços. Então isso não pode ser feito à reveria, isso não é feito automático. Simplesmente eu tenho vontade de fazer e fiz, ok? Então é preciso a gente ser mais cauteloso quanto a isso. E será que os municípios têm condições, portanto, desses aspectos políticos, institucionais, capacidade financeira e técnica para gerir esse planejamento? Segundo Souza, e aí citado pelo Christian Luiz da Silva, há uma escassa acumulação de conhecimento das áreas dentro dos níveis municipais, há uma visão excessivamente fragmentada em relação às políticas, ou conseguem ver só uma parte da política e não o todo do ciclo das políticas e do processo de formulação das políticas públicas. Além disso, há uma grande proximidade da área de política com os órgãos, da política pública com os órgãos governamentais, muito mais do que com a participação cidadã ou com a atividade cidadã nesse processo, ok? E, além disso, a gente tem
ou outras limitações e desafios para pensar políticas públicas para o desenvolvimento local. Há uma baixa importância que é dada aos atores envolvidos. Por exemplo, poucas vezes a população é realmente ouvida em relação às suas demandas, entendida as suas demandas em profundidade, para que uma política seja melhor elaborada, ok? Também, muitas vezes, os próprios atores públicos, eles não querem ouvir. Por exemplo, a gente vê muita audiência pública que, na verdade, parece mais um relato do que o setor público quer fazer. E não realmente que seria o papel da audiência pública, que é para ouvir esses atores, para ouvir a sociedade em relação às suas demandas, para que elas possam aperfeiçoar o processo de formulação da política pública ou do programa governamental. Então, isso também tem uma outra questão, que é a dificuldade em mensurar os resultados. Porque pode acontecer de simplesmente entrevistar uma ou duas pessoas e dizer, não, a política pública foi eficiente, o resultado do programa foi eficiente, quando não é assim que deve ser feito. Existem critérios para isso, ok? E aí o Christian Luiz da Silva conclui o capítulo 1 dizendo: espera-se que uma política pública seja efetiva ao definir e alcançar seus objetivos, no sentido da eficácia dessa política, que seus resultados sejam eficazes, e com menor utilização de recursos, que é a eficiência. Então, eficácia, alcançar resultados. Eficiência, menor gasto, menor uso de recursos financeiros e humanos para conseguir esses resultados e essa eficiência. Para isso, então, demanda um governo com capacidade de governança e com instituições com capacidade de integração de todo o ciclo da política pública, desde a concepção da política pública lá em sua demanda até a avaliação dessa política pública, porque a avaliação da política pública também contribui com a melhoria contínua dessa política, ok? É isso, muito obrigado, um grande abraço. Para vocês pensarem como está a elaboração de políticas públicas a nível do seu município, do município onde você mora. Qual capacidade os agentes estatais têm para produzir políticas públicas? Ok? Pense nisso. Beijo do gordo e até mais.